Vamos lá. Hoje é sexta-feira. Exatamente, é o último dia da semana, mas é no começo do mês, 4 de novembro de 2022. Neste dia, nós ficamos sabendo que, por enquanto, o acabou que o Bolsonaro disse aos ministros do Supremo, numa tentativa de paz, na verdade era uma farsa. Ou é uma farsa a denúncia a notícia que alguns bolsonaristas estão dando, que o Bolsonaro deve contestar o resultado das urnas à espera que ele está de um relatório das Forças Armadas, relatório que vai ser entregue na segunda-feira, dia 7. Parece piada, como tudo que vem do Bolsonaro, mas não é. Não é piada, e os bolsonaristas agem com violência. Machucaram uma criança da escola técnica Vasco Antônio Venchiaruti, de Jandiaí, xingaram uma peça infantil, invadiram uma peça infantil na tradicional Feira do Livro na Praça da Alfândega, em Porto Alegre, xingaram o ministro Luiz Roberto Barroso em Santa Catarina. Ó, Santa Catarina, hein? Pelo amor de Deus. É muita canalice para um país só, por mais imenso que seja, né? Pois é, hoje é sexta-feira, dia 4 de novembro, e eu venho aqui primeiro agradecer a grande força que você está dando aqui a esse canal, vendo os meus vídeos com mais frequência, principalmente os 3 últimos vídeos tiveram muita visualização e eu agradeço muito, né? Então, o primeiro assunto que me vem aqui, agora eu sou colunista do Antagonista, você sabe. Aos domingos eu publico um artigo, domingo agora, dia 6, vai ser publicado um artigo meu, né, chamado Esse Silêncio Fala Muito, sobre o silêncio do Bolsonaro, e o pessoal do Antagonista, a reportagem do Antagonista, descobriu e está publicando que, apesar de ter dito ao Supremo que acabou, Bolsonaro não desistiu de contestar o resultado nas urnas e espera que seja entregue um relatório da auditoria do Ministério da Defesa na segunda-feira 7 para retornar à discussão, né? Todo mundo já tem ideia do ridículo que tem sido essa tentativa do Bolsonaro de ridicularizar a eleição, quando ele se ridiculariza a si mesmo, mesmo tendo tido 58 milhões de votos e se orgulhando disso. Então, se ele se orgulha disso, como é que ele pode se orgulhar disso e ao mesmo tempo ficar fazendo achincalhes, né, insistindo na tese estúpida bolsonarista de fraude, né? Nos grupos de apoiadores já estão circulando versões sobre uma auditoria independente a ser divulgada na Argentina, assim como um novo relatório de inserções de rádio, uma planilha com links para os boletins de urna de sessões eleitorais, onde Bolsonaro teve 0 voto ou votação inexpressiva. O único comentário que eu posso fazer para isso é o seguinte: o Bolsonaro não se cansa de ser ridículo. O Bolsonaro não se cansa de expor o Brasil ao ridículo. Pelo amor de Deus. Bom, como eu disse agora há pouco, os bolsonaristas xingaram os atores e espectadores de uma peça infantil na Feira do Livro, uma feira que eu já participei, inclusive já lancei um livro lá, na Praça da Alfândega, em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, perto de um quartel. Foram lá fazer uma manifestação no quartel, aproveitaram, passaram pela peça infantil. Como eles odeiam crianças e mulheres, tinham lá mães e crianças, eles fizeram esse absurdo, né? Um estado acima, Santa Catarina, xingou o Luiz Roberto Barroso, ministro do Supremo, e a Polícia Militar teve que entrar em ação para garantir a integridade física do ministro. Mas que vexame, pelo amor de Deus. Outro vexame é do campeão de Fórmula 1, Nelson Piquet, que sugeriu a morte do Lula, e agora o Ministério Público Federal está pedindo que a Polícia Federal investigue. Investigue. E é um crime. Se ele realmente não se retratar, ou se for confirmado, é prisão, é crime. Não adianta ser campeão de pista se é um imbecil como cidadão, né? Bom, como eu já falei em Porto Alegre, eu quero falar de uma pessoa muito querida minha, que mora em Porto Alegre, que é o grande jornalista, autor de Memórias do Esquecimento, um romance que o Ernesto Sábato, excepcional romancista argentino, considerava
um texto de ficção similar ao Memória da Casa dos Mortos, de Fyodor Dostoiévski, fantástico romancista russo. Flávio Tavares escreveu no jornal Estadão, do qual ele já foi correspondente no México e em Buenos Aires. Ele escreveu um artigo chamado Cuidados após a Tempestade. E nesse artigo ele lembrou que os caminhoneiros buscam substituir-se ao Tribunal Superior Eleitoral, decidindo sobre lisura do segundo turno. Não apontam erros, nem equívocos. Agem apenas como arruaceiros ou rebeldes sem causa, procurando criar o caos num país de dimensões continentais em que as rodovias são o principal meio de transporte de carga industrial e alimentos. Segundo Flávio Tavares, autor de grandes livros, né, inclusive a respeito da Revolução falhada dos militares em 61, né? Mesmo apertada, a vitória de Lula foi jamais questionada ou posta em dúvida. O único detalhe duvidoso ocorreu no Nordeste do Brasil, o reduto lulista, onde a Polícia Rodoviária Federal bloqueou estradas no dia da eleição sob o pretexto de revisar documentos, contrariando o que o Tribunal Superior Eleitoral havia proibido. Ou seja, o detalhe duvidoso só poderia favorecer o candidato Bolsonaro. Segundo o Flávio, a máquina do poder governamental fez evidente nesse detalhe. Fora disso, porém, nada ocorreu que possa ofuscar a lisura do segundo turno. E ainda, segundo Flávio Tavares, alguns detalhes, porém, mostram que a tempestade não acabou e está a caminho do terrorismo. Ao referir-se ao criminoso bloqueio das estradas, o próprio presidente afirmou que os movimentos populares refletem um sentimento de injustiça e indignação de como se deu o processo eleitoral. Mentira, não havia nenhuma indignação onde eu fui votar, nos 2 turnos. E o Flávio continua. Em várias capitais, fanáticos bolsonaristas gritam de frente aos quartéis pedindo intervenção militar para manter o atual presidente, mesmo que tenha perdido a eleição. O fanatismo é um câncer social, capaz de se multiplicar ao infinito e tornar-se devastador. A tempestade que pode gerar tem que ser impedida agora, já e já. E eu complemento, Flávio, e sempre, sempre, sempre. Bom, o Edir Macedo teve uma grande repercussão porque disse que perdoou o Lula. Perdoou o Lula de quê? Quem é o Edir Macedo? Edir Macedo, na opinião dos seus fiéis, é um representante de Deus. O caso gerou muita repercussão nas redes sociais hoje. A dona Gleisi Hoffmann, presidente do PT e participante do grupo de transição, chefiado pelo Geraldo Alckmin, vice-presidente eleito, e pelo atual ministro da Casa Civil, o Ciro Nogueira, respondeu: dispensamos o perdão de Edir Macedo. Ele é quem precisa pedir perdão a Deus pelas mentiras que propagou, a indução de milhões de pessoas a acreditarem em barbaridades sobre o Lula e sobre o PT, usando a igreja e seus meios de comunicação para isso. E concluiu Gleisi: a nossa consciência está tranquila. Bom, eu agora volto a fazer um comentário na segunda-feira. Amanhã eu comparecerei com uma entrevista espetacular que fiz com o doutor em educação pela Universidade de Genebra, na Suíça, membro da Academia Brasileira de Letras e do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e da Academia Brasileira de Letras, o Joaquim Falcão. E domingo, uma entrevista especial no 2 Dedos de Prosa com o atual governador de São Paulo, que agiu como um herói ao mandar desobstruir as estradas pelos terroristas bolsonaristas que a estavam ocupando. Ainda está no ar, até que essas novas conversas sejam editadas, uma entrevista com Roberto de Vianu, o presidente do Instituto Não Aceite Corrupção, e um 2 Dedos de Prosa espetacular com João Câmara Filho, grande pintor, que também é um grande ficcionista. Lançou agora um livro com 45 contos, relatos, né, sobre o passado e outros lugares, segundo ele. Vale muito a pena ver. Bom, um bom fim de semana para você.
Sábado nos encontramos de novo na entrevista do Joaquim Falcão. Domingo, no 2 Dedos de Prosa com Rodrigo Garcia, e também com a minha coluna, um artigo que eu escrevi falando do silêncio do Bolsonaro depois do resultado. Esse silêncio fala muito, é o título do meu artigo do domingo, o quarto artigo meu lá na minha nova função de colunista do Antagonista, e eu espero contar com a sua leitura, tá? Bom, em pé e direto ao assunto.